pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais uma videoaula, nessa nossa aula online 3, e hoje nós falaremos sobre Teorema de Pitágoras, né? Então vamos aprender um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, resolver alguns exemplos e ver como isso é utilizado na geometria, né? Então pessoal, antes da gente discutir sobre o Teorema de Pitágoras, é importante que a gente se lembre o que é um triângulo retângulo, né? Então o triângulo retângulo é uma figura muito utilizada em construções desde os tempos dos egípcios antigos, né? Ele era obtido por um artefato que lembra um esquadro. Então, como que eles faziam, né? Eles pegavam e dividiam em 12 partes iguais uma corda, né? Utilizando 13 nós com a mesma distância entre si. Então, eles pegavam uma corda, davam 13 nós, né? E colocavam uma ponta da corda juntamente com a outra. Então pegava uma ponta e escorava na outra, né? E eles esticavam a corda. Essa parte era esticada, né? Esticava essa parte. Depois a outra parte era esticada para cima e a outra mantendo sempre as pontas unidas, né? Então quando eles faziam esse esticamento, esse esticamento e esse esticamento, eles tinham um triângulo retângulo. Então, esse ângulo aqui seria um ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo aqui. Então, a partir disso que eles se baseavam para poder fazer as construções, as pirâmides lá da época, né? Então, o triângulo retângulo ele está presente na história da humanidade, né? Desde os egípcios antigos. Então, pessoal, todo triângulo retângulo ele é formado por um ângulo que mede 90 graus e outros dois ângulos que são complementares, ou seja, a soma equivale a 90 graus. Então, um triângulo retângulo ele é justamente um triângulo em que nós temos um ângulo de 90 graus, né? E esses outros dois ângulos aqui, eles são complementares, ou seja, a soma deles dá 90. Logicamente, por que a soma deles dá 90? Porque se a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus e um deles mede 90, logicamente esses dois têm que ser complementares, né? Ou seja, a soma deles deve ser igual a 90 graus, porque eu vou ter 90 mais 90, resulta 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Então, pessoal, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? E acerca dos triângulos retângulos, os lados dos triângulos retângulos eles têm um nome que a gente chama e que a gente vai utilizar bastante quando a gente for aplicar o Teorema de Pitágoras, que a gente vai ver como funciona. Então, quais são esses nomes, né? O lado maior, ou seja, o lado que está de frente para o ângulo de 90, aqui, percebam que aqui nós temos o ângulo de 90, e o lado justamente que está de frente para o ângulo de 90 graus é o lado que nós chamamos de hipotenusa, né, o lado que está de frente para o ângulo de 90. O maior lado de um triângulo retângulo é a hipotenusa, né? E aqui nós temos os catetos, né? Aqui nós temos o cateto 1 e o cateto 2, mas essa ordem não importa, tá, pessoal? Vocês podem chamar aqui de cateto 1, aqui de cateto 2 ou vice-versa, tá? Isso não tem problema. Então, aqui nós temos a hipotenusa e os catetos, né? Os catetos são os lados que são adjacentes ao ângulo de 90, ou seja, os lados que tocam no ângulo de 90, né? E a hipotenusa, o lado que é oposto, o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus. Muito bem, pessoal. Então, o que o teorema nos diz, né? O que o teorema de Pitágoras nos fala, né? Aliás, antes de mais nada, o que é um teorema? O teorema é algo em matemática que é a necessidade de prova, né? Nós precisamos prová-lo para que seja confirmada a sua validade. Então, o que o teorema nos fala? Ele nos fala que se nós temos um triângulo retângulo, certo? Se nós temos um triângulo retângulo, então bastante atenção nisso. Se nós temos um triângulo retângulo, então o quadrado da medida da hipotenusa, então o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que quer dizer isso? Então vamos lá, pessoal, muita atenção nisso, tá?
Então, se um triângulo é retângulo, né, se ele tem um ângulo de 90, então o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, o que quer dizer isso? Se nós falarmos que a hipotenusa é um A, isso é comumente essa notação é feita, tá, pessoal? A hipotenusa a gente chama de A e os catetos de B e C. Então, o teorema nos fala que se a hipotenusa tem uma medida A, então eu tenho que essa medida A elevada ao quadrado é igual à medida B de um dos catetos elevado ao quadrado mais a medida C do outro cateto elevado ao quadrado. Então, diretão a medida da hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma das medidas dos catetos. Certo, pessoal? Então, isso que o teorema nos diz. Então, vou ver uma demonstração do teorema, né? Já que o teorema precisa de ser demonstrado. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um quadrado ABCD, certo? Esse quadrado maior aqui. E dentro desse quadrado ABCD, nós temos um outro quadrado amarelo aqui, né? Cujos os vértices, eles pertencem aos lados do quadrado maior. Então, o que nós temos aqui? O que nós vamos fazer, né? Então, nós vamos pensar no seguinte modo para poder demonstrar esse teorema. Então, bastante atenção. O quadrado ABCD ele é composto por 4 triângulos retângulos de mesma área. Qual o quadrado que ele está falando? É o quadrado ABCD, então o maiorzão, né? Ele é composto por 4 triângulos retângulos de mesma área. Quais são esses triângulos? É esse e esse. São esses 4 triângulos retângulos vermelhos, né? E a área desses triângulos ele está falando que é BC sobre 2. Por que BC sobre 2? Porque a área do triângulo é o quê? Qual é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área do triângulo? É igual a base vezes a altura, certo? Dividido por 2. Então, nós temos aqui, nós podemos considerar essa daqui a base, né? A base C, uma altura B, e fazemos isso dividido por 2. Então, vai ficar C vezes B por 2, que é a mesma coisa que B vezes C por 2. A mesma coisa nós vamos ter nesse, nesse e nesse daqui, certo? Então, nós podemos falar que a área de cada um desses triângulos aqui é igual a BC sobre 2, né? E nós temos um quadrado de área A ao quadrado. Por quê? Esse quadrado amarelo é um quadrado de lado A. Qual é a fórmula do cálculo da área do quadrado? A área do quadrado é igual a lado ao quadrado, né? Então, se nós temos que a área é igual a lado ao quadrado, então isso vai ser igual a elevado ao quadrado, logo é A ao quadrado. Então, nós podemos dizer que... Eu vou só apagar aqui, tá, pessoal? Então, nós podemos dizer que a área da figura inteira, ou seja, dos triângulos vermelhos mais do quadrado amarelo, é igual a quê? É igual a 4 vezes o BC sobre 2, porque a BC sobre 2 é a área de cada um dos triângulos, nós temos 4 deles, então é 4 vezes BC sobre 2, mais A ao quadrado, que é a área do quadrado, o amarelo, né? Então, a área do quadrado ABCD é igual à área dos 4 triângulos mais a área do quadrado amarelo. Porém, essa é a primeira forma, né? A primeira forma de escrever a área desse quadrado. Nós podemos escrever isso de mais de um jeito. Então, qual seria o segundo jeito? A forma 2, né? Esse mesmo quadrado, ele também tem lado B mais C, né? Aqui eu tenho o lado B até aqui, daqui para cá o lado C. Então, esse lado aqui, ele tem medida B mais C. Mesma coisa os outros 3. Então, nós podemos fazer o quê? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, eu posso fazer aqui a área desse quadrado é igual a B mais C elevado ao quadrado. Né? A medida do lado, que é B mais C elevado ao quadrado. E aqui nós temos o produto notável. O quadrado da soma é igual a quê? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a área do quadrado ABCD. Né? Então, se eu tenho duas formas de escrever essa área, o que eu posso fazer? Eu posso igualar. Né? Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei
Só um minutinho, vou voltar aqui, ó. Então, eu peguei isso daqui, ó, 4bc sobre 2 mais a ao quadrado. Ah, eu esqueci de mencionar, né? 4bc sobre 2 é a mesma coisa que 2bc, né? Porque eu posso simplificar o 4 e o 2, ambos por 2, né? Então, eu vou ter aqui 2bc mais a ao quadrado. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é o que? É b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado. Então, se elas são iguais, eu posso igualá-las, né? Então, vai ficar 2bc mais a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado. O que acontece? Tenho duas coisas iguais em lados diferentes da igualdade, né? Em membros diferentes. Então, quando eu passar isso daqui para esse lado, o que vai acontecer? Quando eu passar para esse lado, ele vem negativo. Então, eu posso anular as duas, né? Os dois BCs eu posso simplificar. E o que vai sobrar? O A ao quadrado igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. E assim a gente demonstra o teorema de Pitágoras, né? Então, a gente vê que realmente é válida essa relação, né? A gente tem que o A elevado ao quadrado, que está aqui, é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado, certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá para o primeiro exemplo, né? Então, no exemplo 1, nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa desconhecida e que um dos catetos mede 9 e o outro dos catetos 12. Então, pela relação, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, medida dela ao quadrado, é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 81 mais 144, né? X ao quadrado é igual a 225. Então, está elevado ao quadrado. Venho para este lado aqui da igualdade, passando a raiz, né? O que é a mesma coisa de que o passar a raiz quer dizer que eu passei a raiz em ambos os lados, né? Então, eu vou ter que, posso simplificar, né? Então, sai o módulo de x. Então, eu tenho que o módulo de x igual a raiz quadrada de 225, né? Então, x igual a 15, tá? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui, lógico, né? Quando eu tiro do módulo, aqui seria mais ou menos 15, né? Mas como nós estamos trabalhando com o lado de um triângulo, então a gente só utiliza o positivo, tá? A gente passa a raiz de ambos os lados e só utiliza o 15, já que a gente está trabalhando com a medida de um triângulo. Não tem como ser um triângulo medir menos 15 centímetros, né? Ou metros, enfim. Então, pessoal, vim aqui, x ao quadrado igual a 225, x igual a raiz quadrada de 225, portanto, x é igual a 15. Exemplo 2, que nós temos um outro triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, né, está de frente para o ângulo de 90, mede 50. Nós temos um dos catetos, mede 30, e o outro cateto desconhecido. Então, como que vai ficar, né? Então, a hipotenusa elevado ao quadrado, ou seja, 50 ao quadrado, é igual a 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente tem que y ao quadrado igual 50 ao quadrado, 2.500. 30 ao quadrado, 900. Então, ele já trouxe o 900 para este membro, né? Então, vai ficar y ao quadrado igual a 2.500 menos 900. Portanto, y ao quadrado igual a 1.600. Passando a raiz em ambos os lados da igualdade, a gente tem que y igual a 40, ou seja, o módulo de y, quando sai do módulo, fica mais ou menos 40, como a gente está trabalhando com a medida de uma figura, não tem como ser negativo, então fica 40 positivo, certo? Muito bem, pessoal, então vamos lá aos exercícios, né? Então, exercício da apostila, vocês vão fazer para mim as páginas 85, 86, 87, 88 e a tarefa 10, tá? Aí vocês vão entregar para mim no dia 1/4, dia 1º de abril, às 14 horas, às 2 horas da tarde, tá bom? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, tá? Quaisquer dúvidas, vocês podem me chamar aqui no Google Classroom, no horário de nossas aulas do SEC, tá bom? Que eu estarei disponível para atender vocês. Um detalhe. Eu não sei se já foi mandado para vocês, mas existe um novo horário de atendimento lá no Classroom, tá? Então, é um horário diferenciado, já que
houve um feedback de vocês de que havia uma grande quantidade de conteúdo, né, de todas as matérias e tudo mais. Então esse horário, se não for enviado, provavelmente logo será enviado para vocês, tá? E vocês seguirão eles enquanto nós estivermos aqui nessas nossas aulas online, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.